Gravação e mixagem de guitarra anos 80. Esse projeto aqui é de uma música que eu tive a honra de produzir junto com o Gui Neres, que é o cantor e compositor dessa música, e depois eu fiz a mix e master também. Então vou mostrar aqui pra vocês como que a gente trabalhou em cima dessa guitarra que eu gravei aqui. Tem essa vibe mais anos 80, essa influência e tal, que é muito massa, tá? E eu tenho dois projetos aqui, vocês podem ver que lá em cima tem o projeto do arranjo, que aí eu vou mostrar como que tá essa guitarra e como que eu fiz o timbre dela na gravação e depois os processamentos que eu fiz na mix, certo? Então vamos começar aqui pelo arranjo, que no caso eu tenho aqui, ó, bastante coisa, tá? E tem a guitarra aqui, né? Olha só. Que vai abrindo esse filtro, ela tá com o timbre mais fechado em algumas partes, sem quase agudo nenhum, né? Bem velado e tal. E depois fica mais aberto, tipo aqui, ó. E a ideia aqui é o seguinte. Nessa guitarra, eu fiz o timbre, basicamente, a estrutura básica do timbre, né? A essência e tal, tá no Amplitube, tá? O Amplitube 5 aqui, eu tenho a versão completa que a IK Multimídia me mandou, em parceria com a plugins.com.br. Então, através da plugins.com.br, eu consegui esse plugin lá com eles e tal, enfim. E, cara, muito massa. É um presente que foi animal, porque eu realmente uso de fato aqui. Já fiz review e é muito top, tá? E é o seguinte, nesse timbre aqui, eu usei um compressor, tá? Que é esse compressor aqui, só pra dar uma consistência melhor pra guitarra, que eu curto muito, certo? Depois usei um amplificador limpo, que é baseado nesse Fender Deluxe aqui, que é muito bom, eu curto pra caramba, tá? Depois usei um chorus aqui, ó, nessas configurações. O pedal de modulação que eu usei é esse X-Vibe, que é muito massa, certo? E dentro dele tem vários efeitos, né? E eu usei esse chorus X ali, né? X, certo? E deixei nessas configurações aqui. Com isso, eu já consigo trazer muito dessa vibe anos 80. Então, se eu tirar até as outras coisas aqui, ó, vocês vão sacar como que tá o timbre só com o Amplitube aqui, ó. Se eu tirar o chorus aqui, por exemplo, ó, fica esse som mais seco, né? Porque a guitarra, no caso, foi gravada direto em linha. Então tava com esse som aqui, ó, que é o som da guitarra ligado na interface direto, né? Agora, vou até desligar o amplificador aqui. Ó, só com o compressor, tá? Quase a mesma coisa, só que um pouco mais consistente, né? Eu vou ligar aqui a simulação do amplificador. O amplificador é muito importante pro timbre de guitarra, cara. É animal, faz muita diferença, tá? É uma das coisas que mais faz diferença, na real, né? Depois usei o chorus aqui, certo? Lembrando que eu usei o chorus depois do amplificador para ele ficar um pouco mais estéreo, né? Se eu colocar ele antes do amplificador, muda o som totalmente, tá? Quer ver, ó? Isso é ele depois do amplificador, né? Se eu colocar ele antes aqui, olha só. Já fica mais fechado aqui, que não é o que eu queria estéreo mesmo. Então é aqui, ó. É isso aí. Depois disso, eu até tinha usado aqui uma simulação de uma SSL 9000J, mas se eu não me engano eu desliguei ali e não usei depois, né? Aí eu usei aqui, ó, esse Bridge classe A, que é da Softube, animal, tá? É um channel strip. E aqui eu usei o compressor, basicamente, e um pouco do drive aqui, certo? Que dá uma saturação legal, né? Olha só. Dá uma sujada a mais no som assim, que era o que eu queria nessa música, né? A princípio eu não tinha usado, depois eu coloquei e curti, porque em algumas partes ajuda a aparecer mais, né? Depois usei aqui um equalizador, que é para fazer aquele filtro de cortar os agudos um pouco antes ou depois e tal, né?
E aí aqui tem o delay, reverb e outro equalizador que eu usei, certo? Mas aí no caso, agora eu vou trocar de projeto para vocês verem, porque na mixagem é que eu regulei de fato como que eu queria essa abertura do equalizador e tal, né? Então tem aqui, ó. Pode ver que eu coloquei aqui tudo menos o amplitude, porque eu já fiz o freeze ali que a gente chama, eu já deixei o timbre da guitarra para mix, já com o amplitude ali processado, que eu não ia mexer mais, e aí só deixei as coisas aqui de mix para eu mexer aqui, certo? Então usei esse bridge classe A aí, da Softube, muito top, tá? Muito bom. Aí usei o equalizador aqui, Ozone, eu até tirei aquela ressonância que eu tava usando lá no arranjo, né? Pode ver que o equalizador aqui tava com uma configuração diferente, quer ver? Ó, ele tava dando essa ressonância aqui, que às vezes é legal, mas nessa música aqui eu preferi não usar. Então em algumas partes eu fiz a automação aqui para cortar o agudo, então o agudo aqui tá bem cortado, ó, para a guitarra ficar bem para trás e depois abre mais para ela aparecer mais no agudo, certo? Então se eu colocar um play aqui numa parte, vocês vão ver que esse equalizador ele vai andando aqui conforme a música vai acontecendo, respeitando a automação que eu fiz aqui, aquele desenho, olha só. Até que as paixões desmanchem e tudo que me sobre seja o teu sorriso pra eu me contentar. Até que as luzes se ofusquem, até que as vozes se calem, até que meu ego se dobre, nada mais importa. É isso aí. Então eu consigo criar essa automação muito massa com esse equalizador que é top e gratuito, eu já fiz review aqui no canal, tá? Depois eu usei o Réplica XT, e aí a partir daqui são coisas que eu fui usando para lapidar, né? O Réplica é um delay, então ele só vai dar uma profundidade a mais nessa guitarra, né? Que eu curto bastante e tal. Então vamos ver aqui, ó. Quer ver? Eu vou tirar as outras coisas aqui. Vamos colocando ali por partes, né? Então, primeiro, sem delay. Agora com delay. Ele dá uma profundidade a mais essa repetição que tá bem suave ali, bem de boa, mas que faz diferença. Depois eu usei o Valhalla Vintage Verb, que é um reverb incrível, muito top, tá? Que eu curto muito. Então usei ele aqui. Também ajuda nessa profundidade a mais, né? Que eu busquei nessa música, certo? Depois foram coisas para lapidar e encaixar melhor a guitarra em relação ao instrumental. Porque o timbre dela aqui já tá feito, tá bom pra caramba. Olha só. Que era o que eu queria, tá? Então eu fiz mais uma equalização aqui para moldar mais o que era necessário em relação ao instrumental. Então cortei o grave desnecessário aqui. Limpei um pouco do médio, ó. Depois coloquei um SSL 9000J aqui. Usando um pouquinho do compressor bem suave e cortando um pouco dos agudos extremos ali, porque às vezes passava do ponto e tal. E depois ainda usei um compressor multibanda para comprimir o médio agudo da guitarra, porque às vezes quando esse médio agudo vinha mais para frente, estava brigando com a voz. Então é igual eu falei para vocês, esses processamentos que eu fiz no final são mais para encaixar a guitarra em relação ao instrumental, certo? Que é o que eu fiz aqui, ó. E é muito sutil, tá? Ele só vai segurar aqui quando passa do ponto. Se a gente comprimir direto, a gente vai esmagar e vai estragar o som. Então aqui, eu já tinha comprimido antes e tal, né? Então aqui é só para controlar quando passa do ponto. Eu poderia ter feito isso aqui com equalização dinâmica também, funciona muito bem. Mas nesse caso, eu fiz com o compressor multibanda, certo? E aí, colocar um pouco no refrão aqui para vocês sacarem sem as vozes, tá? Para vocês sacarem mais o instrumental.
É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu ajudo vocês. Se quiser me contratar para produzir e mixar sua música, é só entrar em contato, tem o link aqui na descrição. E se quiser aprender comigo produção musical totalmente focada em home studio, também tem o link do meu curso aqui. É só entrar lá, aproveitar e aprender, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Valeu!